Perfeito. O que ocorre também, João, nós temos hoje uma discussão em cima dos custos da formação do médico. A mensalidade hoje de uma graduação em medicina é acima geralmente de R$ 10.000. E assim, mas eu encontrei por 8, sim, mas lá pelo segundo período já está 15. Então, não, assim, você ganha um benefício provisório, né? Então o custo é alto, não é acessível à grande maioria dos interessados. No sistema público você tem que praticamente gabaritar a prova para entrar. Eu sei que o Grupo Primo não trabalha com graduação, apenas com as especializações. No entanto, o que vai ser especialista é quem for egresso desse sistema universitário de graduação. O que ocorre? Imagine uma pessoa, um profissional médico que se formou e tem aí um passivo para poder acertar junto ao governo de R$ 700.000, que foi o financiamento estudantil dele. Ele precisa de educação continuada, porque do contrário ele fica estagnado em muito pouco tempo. E nós não temos hoje financiamento voltado para educação continuada. Então vamos supor, me formei, sou um clínico geral, no entanto eu quero partir para psiquiatria e lá vou fazer o quê? Vou assumir mais uma dívida de R$ 1 milhão? Como que funciona isso dentro do Grupo Primo? Se por acaso eu quero ingressar para fazer uma especialização, como que funciona com vocês? Tá, ótima pergunta. Quando o médico se forma, como clínico geral, por exemplo, se ele quiser fazer uma especialização, ele tem dois caminhos. Ou ele vai fazer uma residência médica, onde ele tem que passar, e você tem um aumento de médicos formados por ano no Brasil em função das novas graduações de medicina, e você não tem um aumento das vagas de residência no Brasil, tá? Então, você vai ter cada vez mais médicos disputando pela mesma quantidade de vagas de residência, tá? Então, isso vai tornar cada vez mais difícil você se especializar através da residência. Mas você pode conseguir, se você, enfim, passar na prova e tudo mais. A gente tem uma das empresas do grupo, inclusive, é uma empresa de curso preparatório para a prova de residência médica, para ajudar você a conseguir passar na residência médica. Mas grande parte dos médicos não vão passar na prova de residência médica porque não tem vaga suficiente. Essas pessoas podem se especializar através da pós-graduação, tá? E a gente fez uma pesquisa até muito interessante, posso compartilhar depois até para quem tiver interesse, pode ir lá na minha rede perguntar que eu dou, uma pesquisa que mostra que o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento da pós-graduação em medicina, ele é altíssimo. Então, se você se especializa, por exemplo, em dermatologia ou estética, que são cursos nossos aqui, você vai pagar caro? Você vai pagar caro. Mas lá na frente, você vai ter um retorno muito maior do que se você não fizer essa especialização, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí você diz assim, poxa, João, legal, bacana, mas mesmo assim tem muita gente que não pode pagar. Só abrir um pequeno parêntese aí. Claro. Paga caro quanto? Tem ideia? Depende do curso. Dermatologia, por exemplo, o nosso ticket é talvez um dos mais altos do mercado, justamente pela quantidade de prática que a gente oferece. O nosso aluno tem um hospital inteiro à disposição ali para ele fazer. Então, deve estar alguma coisa como R$ 6.000 por mês, durante 2 anos. Essa é mais ou menos a mensalidade. Então, se você multiplicar aí 6 mil por 24, você vai ter uma ordem de grandeza aí de quase R$ 200.000 de curso para você se especializar em dermatologia, numa boa especialização. Se você pegar uma EAD, mediana, que não tenha nem prática, que eu não recomendo, mais uma vez, você vai pagar menos do que isso, tá? Mas se você quiser uma boa, top, com muita prática, com muito ensinamento, com professores bons, você vai pagar um valor parecido com esse, tá? Então, voltando, né? Apesar do ROI ser bastante positivo, o retorno sobre investimento ser bastante positivo, você tem um problema que é o acesso. Pô, legal, o ROI é positivo, bacana, mas eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Então, a gente fechou parceria com empresas de financiamento estudantil particulares que permitem o acesso a alunos que não têm essa condição financeira, porque essa empresa de financiamento sabe que lá na frente ele vai conseguir pagar isso porque ele vai ter um ROI positivo. Então ela entra com o recurso na frente e o aluno, diferente da residência médica, né? O aluno na pós-graduação consegue trabalhar em paralelo, então ele consegue ganhar dinheiro ao longo da pós-graduação, consegue pagar grande parte da pós-graduação e depois consegue ainda pagar o financiamento estudantil dada a especialização que ele fez, tá? Então a gente tem esse acesso. Não vou nem falar quais são os nomes das empresas de financiamento estudantil, mas são algumas. Então, acho que, se não me engano, para Valer e tem outras importantes do mercado que também, se alguém tiver interesse, pode perguntar para a gente que a gente vai ter o maior prazer em informar. Maravilha. E uma outra questão, essas pessoas que vão fazer
essas pós vão ter acesso a esse parcelamento, mas esses parcelamentos são através dessas instituições coligadas ao Grupo Primo. Não é uma prática de mercado que todas estão fazendo, é um diferencial que vocês encontraram? É um diferencial que nós encontramos, tá? Qual que é a dificuldade do financiamento estudantil? No caso do financiamento, a primeira coisa que o financiador vai olhar é qual é o seu nível de inadimplência atual, tá? Seu nível de churn, que a gente chama, que é a inadimplência ou cancelamento do curso, e qual é o retorno que o aluno tem lá na frente para poder pagar o financiamento aqui, né? E quando você pega instituições, por exemplo, que não tem um nível de qualidade de curso muito alto, ele vai ver que, primeiro, o churn é alto, ou seja, a inadimplência é alta e muita gente cancela, porque o curso não é bom, e 2, lá na frente o ROI não é tão positivo. Então ela já chega para trás e fala, opa, será que eu vou ajudar essa instituição, os alunos, a entrarem nessa instituição, que eu não sei se o cara vai me pagar lá na frente, que eu não sei se ele vai cancelar, que eu não sei se ele vai ter inadimplência, inadimplemento. Então, no nosso caso, a gente conseguiu fazer isso, mas não são todas as instituições que conseguem. São só as instituições de ponta, que são poucas no Brasil, hoje, de especialização em medicina. Hoje, nós somos o maior grupo de educação continuada em medicina do Brasil.